Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, a igreja de Filipenses. Hoje pela manhã nós iniciamos o estudo desta carta. Vamos seguir estudando a mesma, são 4 capítulos, mas dentro das subdivisões, acredito que até o início de março estaremos estudando a carta aos Filipenses, chamada também, nós vimos de manhã, de carta da alegria, e estamos visualizando a mesma dentro da perspectiva do tema para o ano de 2022, da Convenção Batista Brasileira: compartilhemos graça e misericórdia da parte do nosso Deus para com todas as pessoas à nossa volta. Então, eu e você somos desafiados neste novo ano de 2022 a seguirmos compartilhando da graça de Deus e da misericórdia do nosso Deus para com todos à nossa volta. Nesta compreensão inicial, nós vimos hoje pela manhã as saudações do apóstolo Paulo e de Timóteo, que também escreveu esta carta junto com Paulo, que enviaram esta carta para a igreja de Filipos, para todos os irmãos daquela igreja. Nós vimos hoje pela manhã, em especial também para a liderança daquela igreja. A carta também foi endereçada aos pastores e aos diáconos daquela igreja. Na ocasião, nas saudações iniciais, eles desejaram da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todas a igreja. É uma saudação costumeira, não é isso? Que nós também costumamos abençoar uns aos outros. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ser instrumento de graça nas mãos do Senhor. Queremos abençoar a sua vida e desejamos a paz de Cristo para você. É mais ou menos essa a ideia desta saudação. Mas nós vamos continuar o texto. Vamos estar lendo no capítulo 1, dos versos 3 a 11. E eu escolhi uma temática que está lá no verso 6, sobre uma boa obra iniciada por Cristo em nós. A boa obra iniciada por Cristo na minha vida e na sua vida. Mas vamos dos versos 3 ao verso 11. Neste momento, você pode me acompanhar. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios
do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor fale através da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor ministre as nossas vidas através do seu Santo Espírito. Que a sua palavra seja viva e eficaz. E que ela possa edificar a sua igreja. E que a mesma não volte vazia nesta noite. E assim, nós veremos, a partir desse texto, meus queridos, nós veremos um pouco mais do relacionamento existente entre Paulo e os irmãos daquela igreja. De manhã nós falamos que Paulo tinha um carinho muito especial pelos irmãos da igreja de Filipos. Podemos dizer que o relacionamento entre eles era algo afetuoso, era algo maduro, era algo de entrega e que se aprofundava a cada dia. E sabemos que para que um relacionamento possa se desenvolver, precisa existir relacionamento, precisa existir confiança, precisa existir proximidade, compartilhar, e assim os relacionamentos devem se desenvolver sempre em torno de Jesus Cristo. Os nossos relacionamentos devem ter Cristo como referencial. Creio que fará toda a diferença, porque nós vamos estar focados em abençoar o outro, em nos doar ao outro, em amar ao outro. Vamos ser menos egoístas, menos nós mesmos, menos individualistas, e vamos atentar mais para o outro. De manhã nós falamos que a igreja de Filipos, ela fazia parte das igrejas da Macedônia, que fez toda aquela mobilização para ajudar a igreja que passava por necessidade lá em Jerusalém. Eles estavam dispostos, vai dizer aquele texto lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, a doar das suas próprias vidas para abençoar a obra do Evangelho. Então nós vamos observar nesta noite a afeição que existia entre eles, entre Paulo e Timóteo e a igreja de Filipos, seus membros como um todo, inclusive pastores e diáconos. Vamos observar o amor entre eles, o carinho, as orações, irmãos, e principalmente a gratidão pelo investimento espiritual em suas vidas. E aqui eu reforço algo importante para todos nós na caminhada da vida cristã. Assim como eles oravam uns pelos outros, nós devemos seguir orando uns pelos outros. Devemos seguir também investindo na vida espiritual uns dos outros e demonstrando com veracidade, afeição, amor, carinho também uns pelos outros. É nessa condição que nós refletiremos nesta noite sobre a importância do amor voltado para com o próximo. E aqui eu ainda abro uma aspas, em especial aos da família da fé. Gálatas 6:10. O que é que diz lá? Gálatas 6:10, sobre a família da fé, sobre o cuidado mútuo. Para isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Daremos destaque então às ações de graças, às orações e às afeições, a afeição que nutriam um pelo outro. Também devemos seguir, irmãos, agradecendo a Deus pela vida uns dos outros, agradecendo a Deus porque neste tempo nós combatemos juntos o bom combate. Nós temos, irmã Eva, uma causa comum. Nós lutamos a causa do Evangelho juntos e devemos agradecer a Deus por isso. E devemos seguir adiante na dependência do Senhor, orando uns pelos outros e desenvolver relacionamentos saudáveis na presença do Senhor. Agora, nós somos seres humanos, nós também falhamos, nós também baixamos a guarda. Estamos ressaltando a importância da vigilância. Pregamos dia 31 sobre Mispa. Mispa era um lugar chamado Torre de Vigia. Devemos vigiar. Agora, se nós falharmos para com o nosso irmão, vamos até ele, sejamos maduros, vamos perdoar e ser perdoado. A divisa deste ano, lá em Efésios 4:32, fala que devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Está bem aí o texto, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A oração do Pai Nosso já diz que se nós não perdoarmos o nosso irmão, ele não nos perdoará. Então, que possamos seguir cuidando uns dos outros, desenvolvendo um relacionamento saudável uns com os outros, sendo verdadeiros uns com os outros também. O comentarista bíblico vai dizer que nestes versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele revela o seu grande amor por aqueles irmãos da igreja de Filipos. E aqui eu posso já dividir a reflexão em 3 partes, mas nós vamos versículo a versículo, que fica mais fácil. Mas dos versos 3 a 6, Paulo diz para eles, Paulo estava preso, falamos disso nessa manhã, então, Paulo estava com saudade deles também, e Paulo diz que pensava neles com frequência. Eles estavam distantes, mas Paulo estava pensando neles. Paulo estava até mesmo preocupado com eles. Muitas das vezes, nós temos parentes que estão distantes. Meus pais, por exemplo, estão lá em Recife, meu irmão e a família estão lá em Curitiba, e muitas das vezes nós nos vemos a pensar neles, com saudade deles também, mas até mesmo preocupado com eles, e oramos por eles também. Devemos orar pelos que estão longe e também pelos que estão perto. Então, dos versos 3 a 6, Paulo vai dizer que pensa neles com frequência. Nos versos 7 e 8, Paulo vai dizer que se preocupa com eles. E nos versos 9 a 11, ele vai dizer que ora por eles constantemente. Então, se você quiser anotar, ele pensa neles com frequência, de 3 a 6, ele se preocupa com eles, de 7 e 8, e ele ora constantemente por eles. Que relação madura entre aqueles irmãos. Parece que tem vezes que a gente esquece de orar pelo outro, né? Que Deus nos ajude a lembrar, em nossas orações, de orarmos uns pelos outros, de lembrarmos uns dos outros, e de entendermos que juntos somos um corpo em Cristo. O ministério não funciona sozinho. Eu gosto muito daquela passagem, Efésios 4, 15 e 16,
que descreve bem o que é o corpo de Cristo, através da figura da anatomia humana. Cristo é a cabeça, nós somos corpo, e precisa haver auxílio de cada parte. Se não tiver auxílio aqui de cada parte do meu corpo, eu não consigo me manter de pé, irmãos. Verso 15, primeiro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, igreja? De si mesmo, mas de si mesmo não individualmente, mas de si mesmo como uma equipe, como um corpo, como um ajuntamento. Mesmo diferentes, fazemos parte do mesmo corpo. Mesmo diferentes, combatemos o mesmo combate. Temos algo em comum que supera qualquer diferença. O algo em comum que temos é Cristo em nós. Então podemos ver esta divisão, mas vamos seguir no texto, porque é interessante visualizar a recordação positiva que Paulo tinha para com a vida daqueles irmãos em Cristo, do bom testemunho, da vida responsável cristã que eles levavam. Verso 3: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Não era apenas por parte de coisas que ele recordava daqueles irmãos, mas por tudo que ele recordava daqueles irmãos, ele dava graças a Deus. E diante destas boas memórias, ele enfatiza a alegria. Ele enfatiza que com alegria ele apresenta suas vidas a Deus em suas orações, sempre, diz o texto no verso 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Amém, igreja? Eu quero lembrar aqui, que eu sempre ouvi aqui na igreja, quando o pastor Enoque aqui estava, ele dizendo, mesmo quando ele estava aqui em visita, e ele tinha a palavra, ele dizia: eu oro por vocês todos os dias. E assim devemos orar uns pelos outros todos os dias, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as nossas orações. Amém, igreja? Oremos uns pelos outros. Oremos para que Deus abençoe a vida uns dos outros, para que Deus use as nossas vidas como um todo na sua obra, para que Deus cuide das nossas necessidades, para que Deus seja o provedor de todas as coisas, para que Deus nos dê oportunidades de pregar o Evangelho, para que Deus abençoe cada uma das famílias representadas nesta igreja. E então Paulo agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, verso 5, pela cooperação deles na obra do Evangelho. Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles lutavam causa comum, eles estavam juntos na mesma missão,
na obra do reino. E Paulo agradece a Deus pela responsabilidade com que cada um tinha em dedicar-se à obra do Senhor, em colocar diante de Deus, à disposição do Senhor, os dons e talentos, em agir com fidelidade e amor à causa do Senhor. Eu gosto muito daquela passagem que diz: onde está o teu tesouro, ali deve estar o teu coração. Que o nosso coração esteja na obra do Senhor. Eu vi outro dia uma pessoa colocar assim numa publicação: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é este o meu propósito para o novo ano. Apenas isso. O Senhor acrescente como Ele bem quer as demais coisas. E assim Paulo está agradecendo a Deus pela fidelidade daqueles irmãos na cooperação da obra do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha a constância nisso também, e olha a importância da fidelidade à obra de Deus. Deus não deixará faltar. Que privilégio, que honra podermos participar desta obra. E que o Senhor use as nossas vidas nesta grande obra. Temos desafios diante de nós. A obra segue adiante, a obra não pode parar, e que o Senhor faça a mesma consolidar-se a cada dia. E é sobre essa obra que o verso-chave vai dizer, que é o verso 6, mas antes dele, o comentarista bíblico vai falar: a alegria é um tema que se destaca nesta carta aos Filipenses. A alegria marcava as orações de Paulo pelos cristãos em Filipos, mesmo quando ele intercedia pelas necessidades deles. E aqui nessa passagem que nós lemos, quantas orações nós temos aqui nessa passagem? O ênfase à oração, temos quantas? Pelo menos duas, né? Essa primeira fase aqui, que ele vai dizer que ele ora por eles, e que ele lembra deles nas orações, pela vida deles, pela cooperação no Evangelho. E o texto finaliza com mais uma oração, dos versos 9 a 11. Então, até mesmo nas orações, mesmo que pelas necessidades daqueles irmãos, Paulo ora com alegria, confiando em Deus para solucionar e prover todas as coisas. Pela manhã nós marcamos a nossa Bíblia com o termo alegria, não é isso? Então, se você ainda não marcou, não deixe de procurar na carta aos Filipenses o termo alegria, ou um termo sinônimo da alegria: regozijar, gozo, certo? E outras palavras sinônimas que você pode também marcar na sua Bíblia, demonstrando que o objetivo maior desta carta é falar da alegria que temos em Cristo Jesus. E assim, sobre o verso 6, eu quero me ater um pouco mais nesta hora, neste versículo. Este versículo fala de início e fala de fim. Eu não estou aqui mencionando do início natural da vida, o nascimento, e da morte natural desta primeira vida terrena e a morte. Eu quero falar do início da vida cristã e do completar da nossa carreira terrenal. Vou usar um nome diferente para a morte. Concluir a carreira terrenal, porque a vida segue com Cristo na eternidade. Então, vamos meditar desta forma: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo.
Vamos pensar aqui no apóstolo Paulo. Que texto marca o início da carreira cristã do apóstolo Paulo? Quem pode me ajudar? Olha uma pergunta de gincana. Cadê a turma jovem? Alunos da professora Fran, que está cultuando conosco em casa. Isso. Onde é que principia a vida cristã de Paulo? Qual o texto? Atos, capítulo 9. O dedo aqui falhou, tá bom? Desculpem. Atos, capítulo 9. Paulo, o texto narra a conversão de Paulo. Que texto podemos ilustrar que narra o completar da carreira de Paulo na sua vida até real? Quem pode me ajudar? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Pode colocar esse texto, fica mais fácil, para facilitar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha a bênção, porque não para por aí, né? A boa obra até o dia de Cristo, verso 8. Já agora uma coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, igreja? Aquele que começou a boa obra em vós. Quando foi que você entregou sua vida para Jesus? Lembre daquele dia. Atos 9 na vida de Paulo é aquele dia que você se decidiu ao lado de Jesus, onde a boa obra foi iniciada, o verso 6 de Filipenses 1. Mas a boa obra segue. Estamos batalhando dia a dia a labuta da fé, desenvolvendo a nossa carreira cristã. Um dia o Senhor há de nos chamar para estarmos com Ele na glória eterna. A nossa missão aqui na terra vai ter finalizado, e no dia de Cristo nós estaremos com Ele, desfrutando da sua herança eterna nos céus. O texto mostra que o Senhor não apenas começa uma boa obra, uma obra maravilhosa em nosso viver, Ele também conclui aquilo que Ele começou. E esta menção funciona como um consolo e encorajamento, irmãos, apesar das lutas que a vida possa nos proporcionar, que o Senhor seja o nosso consolo, que o Senhor seja o nosso renovo, e que sigamos adiante, encorajados por Ele, para cumprirmos a nossa missão até o fim. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Deus começou uma boa obra em nosso viver, Ele há de completá-la no dia de Cristo. E assim, chegamos no verso 7, Paulo tinha aqueles irmãos no lugar de maior preciosidade dele, que era o seu próprio coração. Verso 7, é justo que assim eu pense de todos vós, porque eu trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça de Deus comigo. Todos nós participamos juntos da mesma graça abundante do nosso Deus. Paulo os trazia no coração. Irmãos, vamos trazer uns aos outros no coração. Como diz a música, é do lado esquerdo do peito, é isso? Não é isso? Do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Às vezes nós pensamos diferente, mas não seja por isso. Mesmo que pensemos diferente, o Espírito Santo nos conduz em unidade.
e levemos uns aos outros no coração, assim como Paulo trazia aqueles irmãos, mesmo em algemas que ele se encontrava, mesmo tendo que se defender diante do imperador, falando do evangelho diante de César, a maior autoridade daquele império romano. E ali ele estava a defender a sua fé. Paulo se preocupava com aqueles irmãos, e juntos eles participavam de uma obra comum, a obra do reino. O comentarista bíblico, ao falar sobre o coração, ele vai dizer assim: o termo coração se refere à parte mais profunda de uma pessoa, a sede dos pensamentos e das reflexões. Ele filosofou, né? Ele foi longe, mas é isso mesmo. O coração não é o que temos de melhor, o que devemos dedicar ao Senhor. Levemos uns aos outros no coração. Paulo vai falar no verso 8 da saudade que ele tem daqueles irmãos. Pois Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo descreve a saudade que tinha por eles e demonstra a profundidade do relacionamento que eles tinham em comum, a afeição que nutriam uns pelos outros, o amor que devotavam uns aos outros também. Cristo é o nosso referencial, Cristo é aquele quem conduz as nossas relações, que as nossas relações girem sempre em torno de Cristo. Não que você não se reúna com seu grupo de amigos mais próximo, ou grupo de amigas mais próximo, e você possa conversar de coisas das mais variadas, mas que o referencial dos nossos relacionamentos seja Cristo, que as tratativas sejam coisas espirituais, que edifiquemos mutuamente uns aos outros, irmãos. E assim nós chegamos à oração final, nos versos 9 a 11. Paulo ora constantemente por aqueles irmãos da igreja de Filipos. E olha que interessante a oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Paulo pede que o amor daqueles irmãos, e entre eles, aumente mais e mais. Ele pede que a chama viva do amor de Deus prevaleça sempre em suas vidas. Que eles falem de coisas espirituais uns para os outros, que a obra de santificação se aprofunde mais e mais na vida uns dos outros, que o pecado não tenha vez em suas vidas, que eles sejam, irmãos, preparados para o dia de Cristo, diz o texto. Estejamos a cada dia mais e mais preparados, vigilantes para o dia de Cristo, que quando Ele voltar, não nos encontre dormindo, sonolentos, desatentos, mas nos encontre atentos, trabalhando,
nos desgastando na sua obra, sabendo de que aquele momento especial estaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. Vigilantes, alertas, e a cada dia a igreja do Senhor, em crescimento constante espiritual, eu e você, juntos na presença do Senhor. Mas que ainda, irmãos, no nosso dia a dia, seja visível em nossa vida cristã, os frutos da justiça, cheios, diz o texto, verso 11, cheios do fruto de justiça. O comentarista vai dizer que são frutos resultantes de conduta moralmente correta. É por isso que eles são apresentados sinceros, íntegros, inculpáveis para o dia de Cristo, santificados. Que assim seja, e que possamos ser apresentados ao Senhor em santidade, igreja gloriosa, dedicada ao louvor da sua glória somente. Aquele que começou uma boa obra em nosso viver, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém, igreja? Vamos.